Existe em nós uma tendência à dramatização dos problemas, tá? É quando a gente se depara, com uma dificuldade. E aí dá um peso maior do que a realidade. Aí eu te pergunto, será que é melhor tornar os problemas maiores do que eles são ou de fato resolver, hein? Assunto para o nosso papo de quinta. Vamos trazer aqui, ó, a gente já vai conversar, a gente já estava batendo um papo aqui também no nosso estúdio. Eu recebo o professor e palestrante Pedro Augusto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, minha cara. Prazer é meu. Vamos conversar, então, sobre esse assunto, que inclusive eu vi através da rede social do Pedro. Foi um dos destaques que você colocou lá recentemente. Falei, poxa, é uma pauta bacana para a gente levar para a Mulher Demais, porque eu acho que algumas pessoas vão se identificar, né, Pedro? Seja bem-vindo aqui à nossa muito casa, obrigado, viu? prazer é todo meu. E aí, você que está em casa, né, eu quero que você faça essa autorreflexão, tá? Já costumou aí ver se você costuma ver os problemas maiores do que eles realmente são, né? Já tinha feito essa autorreflexão? Compartilha aí comigo. Manda sua mensagem ou, quem sabe, uma dúvida para o WhatsApp do Mulher Demais, é o 991050400. Pedro vai continuar aqui com a gente ao longo de boa parte do programa, trazendo essa reflexão com a gente e também tirando as dúvidas de vocês aí de casa, tá? Primeiro, Pedro, é possível aprender com os problemas, com as nossas dificuldades, na nossa realidade, até na nossa rotina mesmo, porque eles existem, Sim, isso é um fato, não né? vai deixar, exato. Olha, um dos grandes problemas que a gente tem no final das contas é que a gente se sente muito injustiçado com tudo que nos acontece. Então, assim, quando acontece um problema, a gente se coloca na posição de que o universo inteiro conspirou contra nós e aquilo é absurdamente injusto. Claro, isso é só um sentimento e um sentimento bem tolo, porque quando nós vamos olhar em retrospectiva, a gente vai ver que as coisas mais importantes que nos aconteceram através de problemas que à época nós reclamamos muito. Sim. Isso começa desde a educação básica. Então, imagine uma criança que no momento em que é proibida de, sei lá, comer um doce antes do almoço ou fazer qualquer coisa, aquilo para ela é uma dor absurda, é uma dor sem tamanho. Não obstante, é aquela dor fundamental para que ela desenvolva todas as suas capacidades. A gente não pode encarar os problemas como atrapalhos. Esse é o ponto. Acho que esse é o ponto fundamental. Toda vez que a gente encara um problema como algo que nos atrapalha, significa dizer que a gente teve um olhar infantil para ele. Não quero com isso falar que problemas são pequenos, são irrelevantes, Sim. Que cruz é cruz, meu filho. Ela pode ter o sentido que for, ser bela como for, mas continua cruz. Só que, diante da cruz, a gente não pode ter uma atitude infantil. E eu acho que esse é um problema do nosso tempo, sabe? Os adultos se ressentem de ser adultos. Isso é muito complicado, cara, porque o que é um adulto? Um adulto é um resolvedor de problemas. Verdade. Simples assim. Se você, imagine que você contrate alguém para resolver um problema na sua casa. Quando a pessoa vê o problema, ela começa a reclamar porque tem um problema. Você diz, mas meu filho, eu lhe contratei exatamente porque tem, caso contrário, eu não. A gente tem essa postura diante da vida. Assim, nós somos colocados aqui para resolver problemas. Quando os problemas chegam, a gente fica indignadíssimo porque eles aconteceram, entendeu? Nós somos meio que encanadores que se revoltam quando o cano está quebrado. E a gente é chamado para consertar. Então, assim, essa postura meio infantil, ela é o problema da dramatização. Né? Porque o que é que uma criança faz? Veja, tu tens filhos ou sobrinhos? Sobrinhos, sim. Né? Acho que você já passou por essa experiência. Que a criança vem chorando, você acha que, sei lá, caiu a casa em cima dela. Não cai uma lágrima, meu Deus do céu, é só o grito, o espanto. Por que é que ela faz isso? Porque ela quer que você entenda o quanto está doendo nela e vendo o quanto está doendo nela que você resolva o problema. Sim. Porque ela sabe que ela é impotente para resolver. Essa dramatização do problema, ela faz sentido na impotência infantil. Ela não faz sentido na maturidade do adulto. Porque você é o responsável por resolver o problema. Queria até que você explicasse de forma prática, né? Até para que as pessoas que estão em casa nos acompanhando agora consigam visualizar o que é a dramatização do problema. É colocar ele em cima de um palco? Mas quando a gente fala de dramatização, a gente pensa em teatro, né? Exatamente. Aí é que tá. Quando você dramatiza o problema, não é que você coloque em relevo o problema para que ele seja resolvido. Sim. Você se coloca em relevo para que as pessoas entendam o quão injustiçado você foi
e vão lá e resolvam por você. Entendi. Existe uma diferença, veja, quando a gente busca ajuda, a gente pode buscar ajuda com dor, com choro, enfim, não importa. Mas uma coisa é você pedir ajuda para resolver o problema. Outra coisa é você estar interessado em que as pessoas vejam quanto o problema doeu em você. São duas coisas completamente diferentes. Canaliza a responsabilidade. Exatamente. É isso, Todo mundo nota quando alguém não quer resolver, ela quer reclamar. Existe uma diferença muito grande. Você quer resolver ou quer reclamar, meu filho? Estabeleça logo isso. Sim. Entendeu? Porque às vezes para resolver você vai ter que pedir ajuda. Às vezes para resolver você vai ter que ir lá e encarar. Entendeu? Agora, para reclamar, você nunca vai encarar, você sempre vai pedir ajuda. Essa é a diferença. Então, a dramatização do problema é essa tendência que a gente tem de se achar tão importante, que tem que gritar ao mundo que nós estamos sendo injustiçados. E as pessoas, veja só que loucura, têm o dever de vir em nosso auxílio. Cara, ninguém tem o dever de vir em nosso auxílio, entendeu? As pessoas não nos devem tanta coisa quanto nós achamos que elas devem, sabe? Quem começa a viver desse jeito, começa a ter uma vida mais tranquila. Um exercício prático que eu proponho é o seguinte, baseado num princípio. Não tem como você ser bom se achando bom. Essa é a primeira coisa. Se você começa a tentar ser bom, você vai ver o quanto é ruim. E o quanto não consegue, entendeu? Só se acha bom quem não tentou ser bom de verdade. Uma visão amadurecida, né, de nós claro. mesmos. O cara tem a ideia de que é o lírio do vale, sabe? Perfumado, O maravilhoso. alecrim dourado. Exato. Assim, toda vez que alguém fala de defeito, você fala, as pessoas são assim. Não, filho, não são as pessoas, né? A gente é desse jeito. É verdade. Então, algo que eu proponho é o seguinte, tente passar, aqui vai o pessoal de casa, né? Eu ia dizer uma semana, mas uma semana é muito. Tente passar o dia de hoje sem reclamar. Certo. Perceba, não é sem consertar as coisas. Ok. Se você tem o dever de fazer, você vai lá e fala. Mas é assim, sem aquela reclamação que você só quer demonstrar insatisfação. Não reclame senão para consertar. Se você se propor essa meta hoje, você vai ver que 80% das reclamações são desnecessárias. E quando a gente fica reclamando desnecessariamente, a gente cria uma camada de problema em cima do outro. Porque a gente nem resolve o problema inicial, cria um problema emocional, deixa o clima pesado, fica parado porque você fica focado no problema. Então, assim, tem um problema inicial e você cria uma camada, outra camada, outra camada, outra camada. Paralisa tudo. Cara, conviver com um reclamão é uma das piores coisas que existe. Porque é você conviver com um adulto que é uma criança. Verdade. E se esse reclamão estiver em posição de poder, misericórdia, é a destruição dos subordinados. Assim, conviver com o imaturo é cansativo. Sim, até para as relações mesmo, É para o impossível. andamento das É situações, impossível, né, cara. Pedro? Relacionamentos inteiros, as pessoas dizem, eu tive incompatibilidade. Não, você teve um problema de imaturidade. Sim. Vocês sem eram dúvida. completamente compatíveis, o problema é que você era imaturo. Ou ele era imaturo. A educação do meu filho, eu não consigo educar meu filho. Claro, você é adolescente igual a ele, aí fica muito, dois adolescentes não se educam, né? Você é infantil igual um menino de 5 anos, como eu vejo mães se penalizando porque o filho de 4 anos não a ama. Meu filho, uma criança de 4 anos não ama ninguém. Ela nem sabe o que é ainda, uma isso. construção, Ela se move concordo. ali nas sensações. Você está querendo a compreensão moral de uma criança de 4 anos? Que loucura é essa? Ou então as pessoas, meu chefe não gosta de mim, mas ele não tem que gostar de você, né? Também para a vida profissional, as pessoas chegam para me perguntar como é que eu resolvo conflitos profissionais? Só tem uma maneira, apresentando resultados. Verdade. Conflito profissional se resolve apresentando resultados. Se você apresenta resultados recorrentemente e ainda assim é maltratado, aquela apresentação de resultados foi boa para você, porque você alcançou a excelência, e você também foi bom para quem está à sua volta. Enfim, você foi bom. Esse é o ponto, entendeu? Então, assim, essa ideia de você fazer o que precisa ser feito, eliminando as reclamações necessárias, isso é um ponto de maturidade. E nós estamos numa época em que maturidade é uma matéria meio rara, sabe? Sim. Porque o bacana é ser o adulto jovem. Entendeu? O bacana é você ser o jovenzão. O cara tá lá, 30 anos na cara, 20 e pouco anos na cara, mas ele é o adolescentezão que fala com a... Não Ô, meu faz filho, nenhum pare sentido, com né? isso. Não faz sentido. Nem orna, né?
Pare, deixa de coisa feia, entendeu? Olha aí, essa foi a nossa introdução do bate-papo, né? Até que para você fazer essa autorreflexão que a gente está sugerindo por aqui. Inclusive, Pedro, quando a gente voltar a conversar já no próximo bloco, eu quero que você explique como fazer essa autorreflexão, porque, como você bem falou, é mais fácil a gente enxergar quando está no outro, essa dramatização dos problemas. Mas e quando é na gente? Como é que faz para reconhecer e mudar isso? Vou deixar essa pergunta no ar e daqui a pouquinho a gente volta a Pronto, tranquilo. conversar. Tá certo, então?